Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Hoje, como eu havia comentado para vocês, eu quero mostrar como a gente utiliza, tá, os blocos funcionais do Master Tool IEC. Para quem não sabe, o que significa um bloco funcional? Como eu havia dado uma pincelada na aula passada, eu quero utilizar duas, três ou até mais linguagens no mesmo programa. Como a gente faz para isso? Ou seja, a gente vai ter o nosso programa principal e nesse programa principal a gente pode escolher uma linguagem que a gente gosta de utilizar, por exemplo, o Ladder, e algumas operações, ou seja, alguns comandos que seriam mais fáceis, por exemplo, utilizar em linguagem estruturada ST, que seria, para quem conhece aí, a linguagem C. Então, por exemplo, eu quero fazer funções aritméticas, alguns comandos que seriam mais fácil fazer na linguagem em C do que Ladder. Então há essa opção, por isso a gente chama aí de bloco funcional. Então a gente cria um programa secundário, uma outra linguagem, a gente faz todo o programa e no programa principal a gente pode chamar esse bloco, tá? Declarando as variáveis como entrada e saída lá no bloco funcional, e aí vai vir um bloco com todas as variáveis embutidas. A gente só pode dar o nome para elas e utilizar elas de uma forma bem mais prática. Ficaria, na verdade, como se fosse um bloco P&D, como a gente utilizou aí nas aulas de P&D. A gente puxou um bloco P&D, tinha as entradas e as saídas, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai estar criando um bloco nosso, tá? Com a estrutura interna do jeito que a gente quer que seja. Então, vai ser o tópico da aula de hoje, vai ser isso aí. Então, bora para a aula! E esse vídeo é um oferecimento da Altus. Acessem www.altus.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC. Ao final do website, a mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo as aulas. Então tá galera, então agora a gente está aqui com o Master Tool IEC, o programa fechado, então a gente vai partir do zero aí, do nosso programa. Então, como de costume, a gente vai em arquivo, novo a partir do modelo, e a gente escolhe o modelo do 351 versão 1.10. Então, a gente dá um abrir. Então, de praxe aí vai vir com a tela navega. Então, a gente tem que acrescentar aí, botão direito, acrescentar objeto. Então, a gente, em tipo da pool, como eu falei para vocês, a aula de hoje a gente vai criar aí blocos funcionais. Mas primeiro a gente tem que criar aí o programa principal, sempre lembrando o programa principal com o nome PLC_PRG. Então a gente vai criar o programa principal em Ladder, então eu vou dar um OK. Então está criado aqui o programa. E agora eu vou acrescentar um novo objeto. Em vez de programa, eu vou botar um bloco funcional e eu vou usar a linguagem ST, tá? Que é a descritiva, que seria igual à linguagem C. E vou botar aqui o nome de Funcoins, tá? Não OK. Então aqui a gente tem agora a nossa tela aqui da aba funções. Então vocês estão olhando que você tem a variável de entrada, variáveis de saída e aqui variáveis. Essa aqui eu vou tirar, eu não vou utilizar. Eu vou usar simplesmente variáveis de entrada e saída. Aí a gente precisa aí respeitar essas entradas, porque de acordo com a gente utiliza, o bloco vai ser criado de uma maneira ou outra. Então, se a gente botar uma variável que tem que ser saída declarado como variável de entrada, então ele vai ficar do lado esquerdo do bloco, tá? Então, funciona, mas fica dependendo como é que vai ficar o bloco, aí fica estranho. Então, normalmente a gente coloca as variáveis de entrada como input e as variáveis de saída no output, ok? Então, aqui eu vou dar um nome, funções. Então a gente pode botar variável soma, dois pontos igual a valor 1 mais valor 2, ponto e vírgula. Então agora está perguntando de que tipo é essa variável aqui. É uma variável de entrada, não, desculpa. Soma variável de saída, ela vai ser um valor real e vai partir de valor inicial 0.
Vou dar um OK. Valor 1 é um valor de entrada. Ele é tipo real e parte de 0 também. OK. E o valor 2, a mesma coisa. Ele é de entrada. Ele é um valor real e é o valor inicial 0. Então, dá um OK. Então, aqui, subtração, 2 pontos igual, é o valor 1 menos o valor 2, ponto e vírgula. Subtração é uma variável de saída, ela é real e parte de 0. Então, aqui a gente tem multiplicação, 2 pontos igual, valor 1 vezes o valor 2, ponto e vírgula. Novamente, variável de saída, real, igual a 0. Divisão, 2 pontos igual, valor 1 dividido por valor 2, ponto e vírgula. Divisão, variável de saída, é um valor real e começa do 0. Variável igual, a gente vai fazer if o valor 1 é igual ao valor 2, então igual 2 pontos é igual a 1. Vou fazer assim que é mais bonito. Variável de saída igual é uma booleana, é 0 ou 1. O diferente. Diferente é mais saída. 2 pontos, eu apertei sem querer a tecla aqui. Igual a 0. Else. Então, a gente copia aqui, fica mais fácil. Nota 0. Ou seja, está fazendo um if, né? O valor 1 é igual ao valor 2. Se for igual, então a variável igual vai ao nível lógico 1, é verdadeiro, e a diferente a gente força a 0. Se não for igual a os dois valores iguais, então a variável igual é 0, ou seja, não é verdadeiro, e eles são diferentes. If valor 1 maior que valor 2, then, então, variável maior é igual a 1. Então, aqui é na variável de saída. Também é booleano, maior ou menor, seja verdadeiro ou falso. E a variável menor é igual a 0. Também a variável de saída, booleana e parte de 0. Então, vamos aumentar um pouco a tela, fica mais fácil de visualizar. Else. A gente copia aqui a lógica. E só inverte os valores. Então aqui é 0 e aqui é 1. Ou seja, if o valor 1 é maior que o valor 2, então ele é maior, a variável maior é verdadeira e a menor é falsa. Caso contrário, maior é falso e menor é verdadeiro. Então, vocês estão vendo que é bem mais rápido, para quem lembra aí da nossa aula de funções aritméticas em Ladder. Então, em quem gosta muito da linguagem C, é mais rápido de criar isso aqui em C do que criar aqueles vários blocos de instruções de enable, tá, no Ladder. Então, a gente criou aqui funções aritméticas. Então, aqui a gente vai compilar. Vamos ver dois erros que ele nos disse. A gente tem que terminar o endif, que eu acabei de esquecer. Vou usar aqui. Então, vamos compilar novamente. Ok. Então, eu havia esquecido de colocar aqui ao final de cada sintaxe aqui do if, tá? Como a gente usa sempre aí em C, a gente colocar o endif, que eu tinha esquecido. Então,
Fez duas lógicas de if, algumas lógicas aritméticas aqui de conhecimento geral, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, nosso programa está pronto. Então, a gente poderia ir aqui para o PRG principal. Então, dessa forma, a gente iria novamente em bloco de instrução, de enable. Vim aqui na end. Então, a gente aperta F2. E, em vez de usar funções padrões, a gente vai aqui FB, ou seja, né, os diagramas de blocos aqui definido pelo usuário, bloco funcional. Então aqui está nossas funções, a gente dá um duplo clique, vai dar um Enter. Pronto, vocês estão vendo que abriu a caixa, justamente com todas as entradas e saídas que a gente criou lá no bloco funcional de subtrações. Então a gente pode chamar aqui funções aritméticas em ST. Dou um Enter, simplesmente dou um OK. Está criado. Então agora ele pede para declarar as variáveis. A gente precisa declarar as variáveis novamente. Então a gente pode utilizar aí o mesmo nome se vocês quiserem. Tá? Então a gente não precisa declarar tudo novamente. A gente pode pegar aqui, por exemplo, soma, menor, dá um Ctrl C. Eu vou vir aqui no PRG, nas variáveis, eu vou colar. Então aqui, soma, subtração, multiplicação, divisão, igual, diferente, maior, menor. E os valores a gente pode pegar também, aqui também, as variáveis de valor. Estou colando. Então aqui, valor 1, valor 2. Então a gente precisa declarar sempre as variáveis em ambos os programas. Seja ele o bloco funcional ou o programa principal, a gente precisa declarar as variáveis. Tá? Não precisa ser o mesmo nome, mas precisam ser declaradas. Eu utilizei o mesmo nome, que é muito mais rápido. A gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V das variáveis lá do outro programa e embute aqui no programa principal. Então aqui a gente tem um projeto, compilar tudo, nenhum erro, tudo certo. Então agora eu ia simular aqui no programa, mas a gente pode montar um programinha aqui, na visualização na main, como a gente faz sempre de costume. Podemos aqui criar dois blocos, %.0f, entrada de texto, de 0 aí a 10.000, na variável texto, um F2, a gente vai atualizar aqui, aqui que é o valor 1, então eu estou cruzando aqui o valor, a entrada tá, do valor 1, um Ctrl+C, Ctrl+V, vamos cruzar aqui a entrada do valor 2, simplesmente não precisa dar um F2, eu posso apagar aqui, eu sei que é, vou dar um OK. Então a entrada dos dois valores, agora a gente pode criar aqui os blocos de amostragem. %0f, variável de texto, a gente pode botar aqui a soma, dar um OK, um Ctrl+C no bloco, Ctrl+V, botar ele mais para o lado, em vez da soma, botar a subtração, vou copiar esses dois,
Vou colar mais para o lado. Multiplicação. E aqui a divisão. Então, ok. Pode criar aqui o nome. Soma. A fonte menor. Verificar a soma. Esse daqui vai ser a subtração. Então vou botar só sub. Saber de subtração. Vou copiar esses dois. Vou colar do lado. Aqui a multiplicação. E aqui a divisão. Então, div. Então aqui a gente criou as mensagens. E agora a gente pode criar aqui algumas elipses, se a gente quiser. Eu vou criar duas menores aqui. Variável de cor. Aqui a cor do alarme. Você pode botar maior ou igual. Vamos botar aqui diferente. Igual. Vou mudar aqui as cores. Cor alarme preto. Ok. Aqui eu vou copiar para botar os valores. Valor 2. Vamos ver se vai ter espaço. Vou colocar todos. Maior. Menor. A gente pode criar aqui.
Esse aqui é uma mensagem diferente. Esse aqui é igual. Então, a gente põe que é igual. Maior. E menor. Então, espero que dê certo. Deixa eu ver o que eu coloquei de errado aqui. A variável numérica. Não. Se eu não me engano, acho que eu coloquei errado aqui. Coloquei errado. É diferente. É aqui. Eu peço desculpa pra vocês, eu coloquei no lugar errado. Havia esquecido. Igual. Aqui. Esse aqui é o maior. Então tá certo, eu havia me equivocado ali, eu coloquei no lugar errado. Desculpa. Então agora a gente simulou tudo. Então a gente vai jogar para o CLP aí. Eu não deixei ligado, então a gente vai jogar esse programa para o CLP. Vamos ver se cabe tudo na tela. Às vezes não cabe, tem que puxar um pouquinho o programa para a esquerda. Tá? Puxar as variáveis, às vezes não fica exatamente no lugar na EHM. Mas mais ou menos isso aí que a gente coloca, tá? E vamos simular esse programa e vamos lá para o CLP. Então tá, galera. Então agora a gente está aqui no nosso CLP. Tá na EHM. Então eu fiz uma leve modificação antes de enviar para o CLP, depois testando. Eu não queria tomar muito tempo da aula, para não ficar muito exausta, ou seja, muito grande a aula, e diminuir a fonte aqui do valor 1, valor 2, soma, subtração, multiplicação e divisão para a fonte tamanho 3, para caber aqui, ficar bem certinho no quadrinho. Então vocês estão vendo aqui as duas variáveis de entrada, o valor 1, valor 2, eu coloquei em 5. Então aqui em soma, valor 10. Subtração está em 0, multiplicação 25 e divisão 1. Então aqui, como a gente criou as luzinhas aqui dos estados lógicos, então ele não é diferente, ele é igual. Então aqui o igual ele está a luz acesa e no menor ele está aceso porque ele não consegue considerar aí maior ou menor. Então a gente vai modificar aqui, vamos por exemplo botar no lugar de 5, eu vou botar o valor 10. Então agora ele é diferente, ele é maior, na soma 15, subtração 5, na multiplicação 50, na divisão 2. Então é só para mostrar para vocês como a gente poderia utilizar aí os blocos funcionais a favor de vocês. Eu acredito que fica bem mais fácil, ou seja, certas funções vocês conseguem criar com a linguagem que vocês mais gostam de utilizar. E algumas outras, para criar algumas outras lojas melhores, ou seja, então, eu gosto muito de usar o ladder para fazer aí interligação de algumas coisas e, lógico, para criar algumas funções mais complexas, aí a linguagem C, a AST, ela é mais apropriada para isso, ou seja, mais rápida de criar. Então, ela fica mais palpável. Então, a gente utiliza a ladder para juntar as coisas e a linguagem C para criar lojas mais extensas e complexas. Então, eu espero que vocês tenham curtido a aula. Foi um pouco longa, mas eu queria mostrar passo a passo para vocês como se utiliza. Então acho que vocês pegaram a ideia, a logística da coisa. Então com essa ideia aí agregada com o conhecimento de vocês conseguiram fazer coisas mais rápidas e mais complexas, tá? Com uma facilidade maior. Então um grande abraço para vocês e até a próxima.
Então tá, galera, nossa aula acabou por aí. Eu espero realmente vocês tenham curtido. Tinha ficado pendente essa dica aí dos blocos funcionais para trás. Então por isso que eu quis vir agora na última aula do ano mostrar para vocês. Eu acredito que seja de bastante utilidade essa função, porque aí a gente pode migrar aí de uma linguagem para outra. Então dependendo do que quer te fazer, é mais fácil fazer numa linguagem, é mais fácil fazer na outra linguagem. Então a gente consegue mixar, ou seja, fazer um programa aí com várias coisas, sempre utilizando a linguagem mais fácil para aquela determinada função. Então vocês ficam sempre livres, a gente não fica preso simplesmente a uma linguagem só, a gente consegue ficar migrando aí de uma para outra, e isso é bastante interessante. Então eu esqueci de falar para vocês, quero desejar um Feliz Natal para todo mundo, um pouquinho atrasado, um Feliz Ano Novo aí para vocês, boas festas. Cuide sempre quem for viajar aí, etc. Você sabe que o trânsito sempre é uma loucura. Eu quero dar um grande abraço para vocês, agradecer aí a oportunidade de vocês terem me aceitado aí no canal do Wagner Rambo, nessa nossa aula de automação aí. Quero pedir desculpa para vocês por alguma coisa que eu tenha deixado para trás, enfim, alguma coisa que não tenha respondido para vocês. Você sabe que eu tenho um outro trabalho, então isso aqui é meio como se fosse um hobby para mim. Então, às vezes está muito corrido, eu não consigo responder para vocês. Mas sempre que possível eu consigo dar uma respondida para vocês aí e deixar claro algumas dúvidas. Então não se esqueçam, quem tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E eu aguardo vocês no ano que vem com mais aulas. Grande abraço para vocês.